Fala galera, Elinho Tricolor na voz, vou trazer pra vocês react da entrevista do Renato Gaúcho diante do Aparecidense, jogo no Maracanã que foi 1 a 0. Eu vou trazer pra vocês aqui, se vocês gostarem desse react, mano, eu vou trazer muitos reacts de coletiva, de treino, vou pegar alguns vídeos antigos, tudo que envolve o nosso Flusão, rapaziada. Então, deixa o like e bora logo pra coletiva, claro. Ah, antes, não posso esquecer, né? Agora sim, bora. Jornada KTO. 4 vitórias, o time vem de outros 4 jogos com atuações um pouco mais questionáveis, né? Hoje, inclusive, o time saiu sob vaias aqui do Maracanã. Quais dificuldades, na sua análise, o Fluminense vem enfrentando para engatar uma sequência? Não, Renato, você não vai falar agora não, quem vai falar sou eu. Tá certo. Saiu sobre vaia mesmo. O time não rendeu nada, pô. 25 finalizações, 10 no alvo, 1 a 0 em cima de um time de 4ª divisão. De atuações mais convincentes e como contornar isso no meio de jogos importantes e mais difíceis que você vai ter pela frente. Obrigado. O problema não são os jogos mais difíceis. O problema Não, o problema não é os jogos mais difíceis, Renato, é o quê? é que não tem jogo fácil. Descobriu. Gênio da lâmpada, o Renato Gaúcho, cara. Não tem jogo fácil, mano, independente. Pô, pelo amor de Deus. 4ª divisão, não tem como, mano. Não tem cabimento, não tem... Ah, o futebol evoluiu. Evoluiu pra tudo, mano. Então, quem não sabia, passou a saber jogar, que são time pequeno e time grande, pô. Eles têm que evoluir também, ou não? Tô errado? Hoje a gente criou bastante oportunidades. Criou bastante oportunidade. Foi aquilo que eu falei. Só apenas um gol. 1 a 0. Gol no finalzinho do jogo. Infelizmente não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Muitas vezes a gente tomou algumas decisões erradas. O Fluminense perdeu um mundo de chance, mano. De gol. Ainda deu contra-ataque pros caras no final da partida. Ah, porque tava tentando fazer 1 a 0. Pô, 1 a 0, time da 4ª divisão, velho. Não tem desculpa, Renato. Não tem que passar pano. E quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmo da imprensa falam que esse clube aqui pode ser campeão brasileiro, aquele pode ser campeão brasileiro, esse também tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos ver o resultado deles também. Jogaram contra times de 3ª divisão, de 4ª divisão. Então não tem mais jogo fácil. Sim, beleza, mas entenda. Entenda, Renato. A gente tem que pensar no Fluminense. Eu não quero saber de Internacional, não quero saber de Fortaleza, não quero saber do raio que o parta, mano. É o Fluminense Futebol Clube, cara. Entrou dentro de casa contra o time da 4ª divisão. Poxa, 1 a 0 só, pô. Tá de sacanagem. Absurdo. Ridículo. Escutei outro dia uma entrevista do Mano Menezes também, que eu concordo plenamente com ele. Você Bomba, concorda com o Mano Menezes. Concorda com o Mano Menezes. Nós estamos numa geração no Brasil que não tem mais aqueles jogadores que decidem os jogos a qualquer momento. Rapaziada, super, ultra, mega pau aí, ó. Concordo com o Renato. Mas, poxa, cara, ele fala isso tendo mais de 30 jogadores à disposição dele, mano. Isso é pra rachar elenco, velho. Ah, não, Elinho, não, tem que ter a lição de moral. Beleza, mano, a gente sabe. Mas, caraca, a gente também já sabe e conhece como é que é dentro, poxa, cara, o ego dos caras e tudo. Aí que os caras vão avacalhar mesmo. Isso que é o problema, mano. Renato às vezes dá um mole na entrevista, fala besteira pra o YouTube não me barreirar. Fala besteira, fala M. Nós vamos pegar um adversário que é uma carinha de pescoço esse final de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana. Enquanto que a gente Já. bastante hoje, sábado, a gente entra em campo de novo. Você já sabe porque ele tá dando esse discursinho. Que isso aí é um discursinho, mano. Sabe por que ele tá falando isso? Se porventura empatar ou perder pro Sport no Maracanã, final de semana, ele já tem essa desculpa aí. Essa desculpa que ele tá falando hoje já vai servir já pra sábado. Se o Fluminense ganhar, ele vai passar pano. Já vai vir todo posudo. Agora, se o Fluminense empatar ou perder, essa é a desculpa. Que o Fluminense jogou no meio de semana e o Sport ficou descansando na rodada. Beleza. E semana passada, o Fluminense enviou o time reserva pra lá, pra jogar no Chile. E o titular ficou lá, ó, maré mansa, treinando uma vez por dia, a semana inteira. Chegou contra o Botafogo, produziu o quê? Me diz, o que produziu contra o Botafogo? Nada. E ainda assim tomou um vareio do Botafogo 2 a 0 fora o baile. O Fluminense se escondeu em campo. Todo mundo se escondeu. Ninguém quis jogar. Tá de sacanagem, Renato. Já te conheço, pô. Isso aí é desculpinha pronta. E para dar oportunidade para todo mundo. Renato aqui. Oportunidade pra todo mundo? Você colocou o Lescano ontem, mas caraca, o Lavega, mano. Testa o cara, velho. Custou dinheiro. Testa.
Pô, tá usando umas pragas que não... Poxa, tá sacanagem. O Freitas matando o Lerdo. Você tá usando o cara direto. 25 finalizações, mano. O time conseguir fazer 10 no alvo e apenas um gol, cara. É uma mediocridade danada. Você quer mais uma semana, Renato? Pra botar os caras só pra treinar? Você quer uma semana? Pra botar os caras só pra treinar a finalização? É isso? Tenho certeza, mano. Se dá uns 3, 4-0 na Aparecidense, ia todo mundo que time reserva lá pro jogo de volta. Inclusive, galera, tem até uns shots aqui no canal que eu deixei aqui. O jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, dia 21 de maio, às 7h30 da noite, numa quarta-feira. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Hoje você optou por usar a escalação considerada titular e você deu uma oportunidade para o Keno, que não vinha tendo tantas oportunidades com você. Queria que você avaliasse um pouco a partida do Keno e comentasse. Claro, óbvio. A melhor escolha que o Renato fez pro jogo. Keno. Melhor em campo. Desmaiado. Não vou falar nem disparado. Desmaiado, ele já foi melhor em campo, cara. Todo mundo se escondeu, cara. Ganso. Arias. Caraca, impressionante. Sobre que partida. Que momento que tá o Fluminense, velho. Avaliasse um pouco as características que cada jogador pode entregar. O Canóbio, o Keno, o Serno. Então, são jogadores com características diferentes. Nós temos um jogador no plantel que tem 1 para 1, que é o Keno. Então, dependendo do jogo, concordo, dependendo do que a gente precisa na partida, eu posso usá-lo. Outras partidas eu posso usar o Canóbio. Sim, mas o exemplo, eu sei que a gente tá falando de jogo contra a Aparecidense, mas contra o Botafogo, pô, o Keno conseguiu ficar depois do Paulo Baia pra entrar. O Keno nem entrar, entrou. E o Paulo Baia de quebra entrou e ainda entregou o ouro pro segundo jogo, pro segundo gol do Botafogo. Renato é muito incoerente, essa que é a grande verdade. O mesmo Serna, por aí, enfim. O Serna não existe não, meu Deus do céu, discreto. Faz nada, não faz gol, não finaliza, não dá passe, erra tudo que tenta. Eu achei que ele foi bem. Ele foi bem não só pelo gol, mas ele, pelo lado dele, junto com o Fuentes e depois com o René, nós criamos as melhores jogadas. Quase 4 horas. E a gente conhece já os jogadores que nós temos na base. Pô, não é possível que na base não tem um cara pra puxar lá, um Cauã Elias da vida. Pô, tem um Wesley Natan, mas tem que pegar um centroavante, velho. Centroavante, cara matador. Não é possível que na base não tem. Xerém revela jogador todo ano. Mas é o que eu falei, vamos aguardar até amanhã pra ver o resultado. Pra que aguardar até amanhã, cara? O Fluminense precisa de um centroavante. Já tá na cara, não. Independente de o Germancano ficar 3 anos parado ou não. Everaldo não dá, velho. Você pega a partida do Everaldo e fez nada. Nada. Que o time vem de goleada, ganho com para placar elástico. E hoje o Fluminense, como disse o amigo ali, teve bastante finalização, mas parou em muitas delas no goleiro adversário, que fez uma partida, digamos, até excelente. E aí acaba o jogo, a torcida vaia, mesmo com o Fluminense atacando bastante, tendo jogado bem. Eu queria te perguntar se você acha que essa vaia por parte do torcedor, ela de uma certa forma foi justa. Como é que você avalia essa vaia pela partida que o Fluminense fez hoje? Não, você colocou muito bem, e que eu coloquei a semana toda para o meu grupo, e coloquei hoje na pré-eleição, coloquei novamente hoje antes deles entrarem em campo, justamente isso que você acabou de falar. O problema no futebol brasileiro é que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D, vai ter goleada hoje. Aí eu dou exemplo pro teu colega. Pô, tá de sacanagem, né? Cara, o que você espera? Cara, se não é isso, é o quê? Você tá se comparando ao time, mano. Você simplesmente tá se comparando ao Aparecidense. Fluminense com a Aparecidense. Não tem condições, folha salarial, estádio, o que for. Fluminense é time de Série A. Aparecidense Série D. Pô, tá de sacanagem, Renato. Poxa, cara, galera, por isso que eu falo, a entrevista eu sempre deixo pra assistir com vocês aqui, cara. Trago alguns pontos nos vídeos aqui. Mas é osso, mano. Primeira vez que eu faço react de uma coletiva do Renato Gaúcho, de uma coletiva do Fluminense. Pra ouvir isso. Cara, é bizarro. Bizarro. Coletiva bizarra, mano. Papo reto. São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só tô dando exemplo. Não, então para aí. Você não tem nada a ver com outros clubes, cara. Fala do Fluminense. É o que paga o seu salário, 1.700.000 por mês, não é? Então, esquece outros clubes, cara. Mira o Fluminense. Pronto. Então uma equipe também da terceira divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro.
ganhou de 1-0 de um time da 4ª divisão também, nos acréscimos. Ah, Renato, fala sério. Parece que empatou. Empatou e o Fortaleza parece que empatou também com equipes de 3ª e 4ª divisão. Eu não quero saber, meu amigo, de Fortaleza, de Inter, de Galo, de São Paulo, de quem quer que seja. Eu quero saber do Fluminense Futebol Clube. O time voltar a jogar bola. O Fluminense não joga bola. Os caras se escondem em campo, mano. Essa que é a grande verdade. E agora e tá escancarado. Até em casa, mano. Fora de casa a gente já sabia. Aquela vitória contra o Corinthians ali foi porque tinha que acontecer mesmo. Mas fora isso, dentro de casa, mano. Pô, que vergonha. Aí eu pergunto pra vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas de um momento para o outro. De novo, dando alfinetada no elenco do Fluminense. Eu sei, realmente. Canóbio não sabe chutar. Perdeu um gol contra o Vitória assim, ó. Debaixo da trave. Caraca. Os caras não chutam. Demora a chutar. Ganso é um que você vê, não finaliza de fora da área. 900 mil vezes prefere dar o passe. Em diagonal. Bola clareia pro chute, quer tocar. Complicado, mano. Mas também não tem que falar, porque amanhã você já vai treinar os caras. Hoje você já treinou os caras. Amanhã você vai treinar os caras. E todos nós sabemos se o jogador ficar de chinelinho. Mano, Fernando Diniz. Paizão, abraça todo mundo. Xinga, mas abraça. Chama pra sair, pra jantar, conversar e tudo. Os jogadores, os mesmos jogadores estão aí. Do título, do maior título da nossa história da Libertadores 2023. E ganhamos a Recopa. Os mesmos jogadores aí. Bicampeão carioca. 22, 23. E aí? Os mesmos jogadores que aquele cara que abraçava tudo. Fizeram panelinha corpo mole pra ele rodar? Fizeram. Mano Menezes. Completamente diferente. Outra escama de peixe. Radicalmente, só trabalho. Acabou, vai embora. Só profissional. Não quero conversa com ninguém. Quero saber, dane-se todo mundo. E aí? No bem ou mal, conseguiu livrar o Fluminense do rebaixamento. O Fluminense ainda veio capengando ainda com ele esse ano. Pum. Os caras fizeram corpo mole e o cara rodou. Mais uma vez, agora Renato. Desse jeito aí. Ah, paizão, papapá. Mas com essas declarações aí, ele vai perder muito o vestiário, mano. Das duas, uma. Ou o time vai tomar vergonha na cara, ou ele perca ou ele vai perder o vestiário. Eu espero que o time tome muita vergonha na cara. A gente tem que viver, o torcedor ele tem que saber, tem que viver a realidade do futebol brasileiro. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil, que tem muito dinheiro, contratam grandes jogadores. Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Pelo visto aí, nenhum Cruzeiro ele tá falando. Jogadores decisivos. Pelos elencos que produz, né, mano? Porque o Cruzeiro tem dinheiro, mas o Cruzeiro tá a draga danada. Foi bem. Oportunidades eu tenho dado para todo mundo. É o Keno, é o Serno, é de um lado. Falta o Lavega. Do outro, pro Lescano. Nenhum deles vai jogar todos os jogos. Então eles têm que pegar as oportunidades. Você está falando do Keno, por exemplo, o Keno, pelo menos na minha observação, na minha opinião, ele foi muito bem no jogo e fez o gol pra gente. O Serno, concordo com você também, ele entrou bem no jogo também, mas é outra característica. É outra. Então, que bom que eu tenho essas opções aí para poder mudar uma partida. Ah, agora tem essa opção para mudar a partida, Renato. Você mesmo tá reclamando aí, reclamando de dinheiro, beleza, que a gente não tem um elenco Pô, mas esse elenco aí, mano, dá pano pra manga, velho. Vamos treinar mais aí, finalização, vamos acertar o alvo aí, que dá, velho, dá. Esse time aí, elenco é 1000 vezes melhor do que o Grêmio que tu pegou. Não vou falar nem no final do ano como terminou, não. No início do ano passado. Se não me falha a memória, e foi campeão gaúcho ainda. Então tá aí, galera, o react da coletiva de Renato Gaúcho, rapaziada. Você viu que eu não concordei com muita coisa, não, cara. Vocês concordaram com tudo que o Renato falou nessa coletiva, mano? Pô, ele tá de sacanagem. Muita contradição. Eu achei bizarra aqui a coletiva do Renato Gaúcho. Mas vamos lá. É o primeiro react que eu trago pra vocês aqui, vídeo íntegro, na íntegra pra vocês, somente react da coletiva do Renato Gaúcho de Fluminense 1, Aparecidense 0 pela Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, galera. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Elinho Tricolor. Saudações tricolores, vence Fluminense, hoje, amanhã, sempre. Vitória, Fluminense! Vamos que vamos. Segue o canal, rapaziada. Abraço.